E hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que, resumidamente, foi um homem da sociedade média alta, que era muito fiel aos seus princípios de, vamos dizer assim, católico daquela altura, que não havia católicos, mas era da religião dele. Era muito zeloso. 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 E então ele chamava de seita, perdão, aos crentes verdadeiros, aqui há pó. Mas então, aqui o bispo Adriano já vai explicar melhor, mas ele teve um toque fortíssimo de Jesus, que lhe apareceu, e ele mudou. Ele foi inteligente. Há muita gente que quando Deus aparece não muda, são pessoas que são pouco inteligentes. Deus aparece a toda a gente, ricos, pobres, da sociedade alta, sem sociedade nenhuma, e para Deus não há ninguém importante, são todos importantes. E no caso, por exemplo, do rei Nabucodonosor, ele acabou por admitir que o Deus existia, que era o poderoso. No caso do faraó, ele era arrogante e parvo, e portanto não admitiu nada e perdeu absolutamente tudo. Foi um desastre para a nação. E o Paulo era um indivíduo que até tinha muita autoridade, mas ele também, quando foi tocado por Deus, Deus lhe apareceu, ele escolheu Deus. E, portanto, a priori, eu já quero aconselhar a todos que estão em direto connosco que Deus bate à porta do seu coração e, por isso, abra a porta para Deus entrar na sua vida, mudar a sua vida, porque então tudo vai mudar para melhor. E para você que já é crente, lembre-se, aquilo que eu tenho vindo a dizer nestes últimos dias, você tem uma chamada de Deus, porque Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E isso Jesus disse a todos os crentes. E muitos crentes à face da terra não têm esta revelação, mas isto é mesmo verdade. Nós fomos chamados para servir a Deus. E aqueles que servem a Deus de cara alegre, constantemente, serão já neste tempo muito abençoados. Os outros receberão migalhas, bocados, sobras, mas aqueles que decidem fazer da sua vida uma vida dedicada a ajudar o próximo, para trazer as pessoas para Jesus, então sim, essas pessoas não só terão uma posição fantástica no além, quando formos viver para sempre com Deus, serão galardoados, condecorados por causa do seu serviço aqui na Terra, mas já neste planeta terão proteção como os outros não têm e terão bênçãos como mais ninguém tem. E, portanto, sirva a Deus. Seja zeloso, não seja como Jesus, quando falou às 7 cartas, mandou escrever 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. A última igreja era de Laodiceia. E aquele pessoal era morno. E achavam que eram ricos porque Deus os tinha abençoado com um carro, com uma casa, sei lá com o quê. Mas riqueza não está no dinheiro, naquilo que a gente tem neste mundo. Riqueza está em quantas pessoas nós conseguimos levar para o céu, que isso é que é o ouro, a única coisa que conseguimos levar deste planeta. De resto não levamos nada. E vivemos tão pouco tempo e, portanto, lembre-se, você que é crente, que mais vale servir a Deus zelosamente, pensando todos os dias nas pessoas que estão a caminho do inferno, dando ouvidos a quem está a chorar, quem está a sofrer, para lhe dar Jesus, lutar a favor dele. Então, sim, você vai ser feliz, mesmo já neste planeta. E pronto, agora vamos ouvir aqui o Adriano. Quero falar um pouco, só contextualizar a história do Saulo, neste âmbito da missão. Paulo era um homem que, para mim, é um excelente exemplo do que é fidelidade e zelo, e de alguém que vive 100% focado, porque acredita que tem uma missão e queria ajudar a Deus. Mas, como o apóstolo diz muitas vezes, Saulo começou muito mal. Na verdade, ele inicialmente chamava-se Saulo e acaba depois, mais tarde, por mudar o seu nome, porque Saulo era um religioso, era um homem da igreja tradicional, que guardava as tradições e a lei como ninguém, porque ele acreditava que, fazendo isso,
estava a ajudar a Deus. Mas, na verdade, o que ele fez, começou a perseguir a Igreja de Cristo, participou até na morte de alguns cristãos, como o caso de Estevão, que está relatado em Atos 8. E o Paulo, o que é que ele tinha para fazer isto? Ele tinha influência religiosa, porque o pai dele e ele eram de uma classe de judeus chamados os fariseus, que eram aqueles que eram os defensores da lei, das regras, que Jesus muitas vezes até se irritou com eles. Mas Paulo estudou nas melhores escolas judaicas, ele era aluno de um dos mais nobres, digamos, dos fariseus, que era o Gamaliel. Portanto, ele, dentro da igreja, ele tinha uma posição favorável da igreja tradicional. E o que é que ele fazia com esse poder? Ele obtia cartas da igreja, da judia, do Sinédrio, para matar, invadir igrejas e matar os cristãos. Para facilitar isto, o que é que Paulo também tinha? Paulo tinha a influência política. Paulo era um homem, desde o seu pai, conquistou para ele a cidadania romana. Ou seja, ele poderia movimentar-se livremente em todo o Império Romano e usar e obter favor político para exercer o seu zelo pela religião na defesa da igreja tradicional. Então veja, Paulo, no excesso de zelo que ele tinha, no seu fincar, no seu foco total na missão de ajudar a Deus, embora sincero, embora zeloso, como a Bispa Cristal estava a dizer há pouco, ele estava completamente enganado. Porque sem saber, na verdade, ele perseguia e fazia aquilo que era contrário contra Deus. Pensando que estava a agradar a Deus, ele estava a ir contra Deus, matando cristãos. Ele mesmo foi um dos que esteve presente na morte de Estevão e diz que ele foi o que deu autorização, foi ele que consentiu que o Estevão fosse apedrejado até à morte. Estevão era um dos evangelistas, um dos servos de Deus, primeiros servos de Deus após Jesus ter subido, um evangelista que foi apedrejado porque pregava o Evangelho. Só Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E Saulo, religioso, com a sua influência religiosa, com a sua influência política e social, porque era de um status social elevado, estive a estudar um bocadinho a história, ele era de Tarso, e nessa cidade havia a universidade mais notável desse tempo, onde ele estudou. Portanto, ele, como o apóstolo disse, não era um cidadão normal, mas era um cidadão com poder. E usava esse poder para defender a sua igreja, a sua religião, fazendo, sem saber, o que era mau aos olhos de Deus. E o que é interessante na história de Saulo é esta característica que a Bispa referiu, o seu zelo. Ele era um homem 100% focado na missão que ele acreditava estar a cumprir, que era ajudar a Deus, defender Deus, não permitir que ninguém gozasse com Deus, tanto que ele chamava aos verdadeiros cristãos de seita. Depois de ter obtido uma dessas cartas, ele vai a caminho de Damasco, e esta história está relatada em Atos 9, para invadir e procurar os cristãos e levá-los presos para Jerusalém, onde seriam mortos. Só que nesse caminho, como o apóstolo referiu, ele teve um encontro com Deus. E aí a vida dele mudou drasticamente. Porque ele reconhece a Jesus como Senhor, porque ele ouve uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Automaticamente Paulo reconheceu que era alguém, que era Jesus. E o que é mais impressionante é o que acontece na vida de Saulo, que a partir de agora se transforma em Paulo. Diz que o primeiro passo que ele fez foi ser batizado. E o segundo passo, diz lá em Atos 9, versículo 17, que assim que ele foi batizado e saiu para a rua, começou logo, a primeira coisa que ele foi fazer foi pregar o Evangelho. Foi logo para a sinagoga pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Deixa só aqui interromper e dizer, a propósito, estás aqui a falar, dizer que, primeiro, ele era zeloso, pronto, pensando que no caminho onde ele andava, esse é que era o caminho certo. E muita gente está em certo tipo de caminhos, como por exemplo os católicos, os muçulmanos, os hindus e por aí fora, e são zelosos, porque o muçulmano já disse, não é? E pensam que esse é o caminho. E, portanto, ele, dentro da sua lógica, ele era uma pessoa honesta. Ele era sincero. Ele fazia as coisas porque acreditava.
Porque há muita gente que diz, eu sou católico, mas não vai a parte nenhuma. Eu acredito em Deus à minha maneira. Eu sou isto, aquilo, aquilo outro, e ele não é nada. Não é nada porque não faz nada. Este não. Este tinha isto. Agora, ele estava enganado e por isso Deus lhe apareceu. E aqui eu queria também sublinhar o seguinte. Deus aparece a toda a gente. Agora, não aparece da mesma maneira. Aparece do jeito que Deus bem entende, porque Ele é que é Deus. Ele é que determina como é que vai aparecer. E há muitas maneiras de Deus aparecer a uma pessoa. Né? Pode ser com um toque tão dramático como este, porque ele viu um clarão, ouviu alguém falar, mas só ele é que ouvia. Quem estava ao lado não ouvia. Né? E ele caiu debaixo do poder de Deus. A ver? E, portanto, quando ele disse que não, eu persigo aquela seita, e Jesus lhe disse, não, aquela gente não é a seita, eles é que são os verdadeiros. Ele foi, mais uma vez, um homem honesto. Ele decidiu mudar, porque ele viu, perante este poder, perante esta palavra, eu, afinal, estava errado. E, portanto, ele foi um homem sábio e inteligente. A ver? E, portanto, ele mudou. Quando a pessoa, ao contrário, pensa que é o chico esperto, sabe tudo, é um arrogante, a mim ninguém me vira, ele não vai ter um final feliz, porque ninguém sabe tudo, ninguém é o chico esperto. Basta lembrarmos-nos que cada um de nós vai morrer e não quer morrer. Só isso já chega para dizer que a gente, afinal, não somos assim tão grandes nem tão poderosos. Portanto, o Paulo, no meio de tanto disparate que ele fez, porque ele assistiu e assinava e ia buscar mais cartas para que morressem mais crentes verdadeiros. A coisa era bastante séria. Portanto, ele começou mesmo muito mal. Mas quando ele foi confrontado com Deus, quando Deus lhe apareceu, ele foi muito inteligente, ele mudou. E assim, eu quero também exortar a você, esteja em caminho for, pergunta a Deus qual é o verdadeiro caminho. Eu lembro que eu tinha um colega que era muçulmano. E então, sem entrar em grandes pormenores, eu era engenheiro e na empresa de engenharia, lá na África do Sul, era comum à meia da manhã, nós começávamos muito cedo, 7, 8 da manhã, e portanto, à meia da manhã, íamos para a sala dos engenheiros para tomar um café e conversar e tal. E volta e não volta, discutia-se a religião. Cada um era da sua religião. E, claro, dava cada sarrabulha, até um dia eu também quase que entrei em vias de facto. E depois pedi-me perdão a Deus, etc. E o muçulmano dizia, vocês têm a Bíblia, eu também tenho um livro de capa preta, uma discussão danada. Foi daí que eu fui pedir perdão a Deus e pedi a Deus que me ajudasse como é que eu podia ganhar pessoas para Jesus. E Jesus disse, só há uma maneira, dá-lhe sementes de salvação, são versículos de salvação. Então o que é que eu fiz? A próxima vez que surgiu um grande sarrabulho, né, porque o outro andava na bruxaria, o outro era católico e ia à missa e seguia os santos, enfim, havia de tudo. Então, quando eles se calavam, eu dizia assim, eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nem tinha tempo para dizer mais nada, porque eles vinham logo e atacavam e diziam e tal, tal, tal. Quando eles se calavam, eu dizia, mais um bocadinho, e eu acredito nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual há salvação, a não ser por Jesus Cristo. E mais discussão, e eu fiquei, dei-lhe 3 versículos, não me lembro qual era o outro. E pensei, bem, vamos ver o que é que isso vai dar. Passado um mês ou 2, mais uma vez uma grande discussão, e este muçulmano, que antes estava às turras comigo, porque eu era defensor da Bíblia, no meio daquela confusão toda, eu estava calado e disse, já vos disse, só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Eu fiquei a pensar, uau, como é possível uma pessoa que é tão sincera como muçulmana, tão honesto, não é verdade, e que de repente foi e se converteu, porque Deus lhe apareceu através de mim, eu lhe disse versículos bíblicos, e ele deve ter ido pedir ajuda a Deus, oh Deus, afinal, como é que é? E Deus sempre responde. Portanto, não podemos não podemos esquecer do seguinte, Deus fala a toda a gente. Ninguém um dia, quando for para o céu, vai arranjar uma conversa parva, tola
e falsos a dizer que, não sabia, nunca ninguém me disse, Deus nunca me apareceu. Apareceu pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E, portanto, o que nós temos que fazer é abrir o coração, deixar Jesus entrar, mudar de caminho para o caminho que está verdadeiro. E foi o que o Paulo fez, felizmente. Continua. E ele fez uma coisa que para o judeu é uma coisa quase um crime contra a família, que foi que ele mudou o seu nome. Foi tal a mudança que ele teve no coração dele que ele mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Ele como que rejeitou a sua herança familiar do pai, da família desta terra, e assumiu uma nova identidade. E viveu o resto da sua vida para cumprir a missão. E é isto que estamos a falar. De alguém que abraça a missão e que deu a vida para pregar o Evangelho, percorrer a Ásia. Deixa só dizer, é um facto muito importante, que é assim, há pessoas que quando se convertem têm um pai um bocado mais abastado, que fica furioso e diz assim, se tu prossegues em seguir essa religião, essa igreja, eu já não te dou os meus bens, tiro como é que se diz? A herança e por aí fora. E também fizeram isso. E eu pensei assim, você pensa que eu ando com Deus ou ando consigo por causa do dinheiro? Mas há pessoas que parece que o dinheiro é mais importante que Deus, que a vida eterna, etc. E o meu conselho é o seguinte, se alguém lhe fizer isso, tenha pena dessa pessoa, mas siga a Deus. Sabe porquê? Porque essa pessoa que lhe der é uma miséria, uma migalha. Ele é uma pessoa que vai morrer como todos. Mas Deus dá-lhe vida eterna e dá-lhe, já neste planeta, aquilo que mais ninguém dá. Portanto, ponha sempre Deus em primeiro lugar. Não se deixe enganar, nem seduzir por dinheiro, ou amizades, ou família, etc. Aliás, aquele que ama mais o pai e a mãe do que a Jesus não é digno de Jesus. Foi o que Jesus disse. E é isso que ele acabou por fazer quando ele decide assumir, eu sou de Jesus, ponto final. Eu sou Paulo e a partir de agora eu vou pregar o Evangelho. Lá, quem quiser estudar, 1 Coríntios 9, a partir do versículo 16, ele diz, eu fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me um romano para ganhar os romanos, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, o resto da minha vida, para ganhar o máximo de pessoas para Jesus. E nós sabemos as histórias de Paulo, as viagens enormes que ele fez. Eu tenho ali põe lá uma imagem. Uma imagem. Aqui está. Aqui nós podemos ver a primeira, a segunda e a terceira viagem do apóstolo Paulo, está em inglês, e depois a última, que é amarelo, que foi a viagem que ele fez para Roma. Para ser preso e dar testemunho perante o imperador, etc. E você vê que naquele tempo o viajar, isto tudo, era impressionante. Eu já fui aqui à Turquia, hoje isto é Turquia, isto hoje é do lado direito, onde diz Cilícia, Capadócia, Galácia, Bitínia em cima, Mísia, por aí fora, tudo isso hoje, antigamente não era, hoje é uma união que tem um título chamado Turquia. Pronto. Do lado esquerdo, onde você vê Macedónia, Grécia, Acaia, tudo isso era... Macedónia era um país, mas tudo isso é hoje a Grécia. E, portanto, vemos que o apóstolo Paulo, você imagina o seguinte, se for desde cá de baixo, está ali escrito Jopa, Jerusalém, etc., até lá acima, Filipe, Nápoles, Tessalónica, são horas de voo de avião. Horas de voo de avião. Exatamente. De avião, que vai a 1000 km, 900 km a hora. Então imagino que o homem andou no meio de ladrões, pode tirar a imagem, no meio de ladrões, no meio de assaltantes, no meio de perigos terríveis, com fome, com sede, sem comida, o que fosse. Mas ele nunca se queixou. Isso é um dos aspectos que é um exemplo para nós, não é? Porque ele suportou naufrágios, foi preso, mordido por cobras, esteve doente várias vezes. E ele próprio diz isso uma vez quando os outros estavam a chatear. Ele disse, mas vocês, que dúvidas é que há que eu amo a Deus e que eu sirvo a Deus? Qual de vocês é que está disposto a passar por tudo aquilo que eu passei?
O que eu exorto a vocês, e ele falava ao Timóteo, é que foi um dos discípulos que ele fez, guarda tudo aquilo que eu te ensinei e sê zeloso até ao fim. Não desprezes a tua chamada, não desprezes os dons que Deus te deu, guarda a tua fé, não te deixes corromper. E Paulo foi aquilo que a Bispa disse no início, a palavra que melhor define o Paulo é o zelo. O zelo, o cuidado constante com o Evangelho. Ele disse, Paulo só pensava em salvar pessoas. mais nada. Ele viveu para isso. Mas o Paulo, podíamos dizer que não há só um Paulo na história. Há muitos Paulos Claro, cada um. que não são necessariamente a tempo integral, Sim. porque ser um servo de Deus não quer dizer que eu tenho que estar a trabalhar a tempo integral. Porque Deus chama... Os próprios casais que ele conquistou eram homens de negócios e eram famílias que tinham igrejas em sua casa e depois continuavam a obra. E ele tinha que fazer tendas. Ele ia para um sítio e fazia tendas, que era o que ele sabia fazer, para se suportar a si próprio e a suportar o Evangelho. Naquela altura não se sabia as leis que hoje nós sabemos de semear para colher, mas isso não o impedia, ele não parava. E Paulo fez uma coisa que ele é o impulsionador de uma coisa que é continuar aquilo que Jesus fez, discípulos. Paulo não só pregava o Evangelho, mas Paulo foi a quem Deus revelou, através da Epístola aos Efésios, nós podemos ver isso, e até aos Coríntios, quem Deus revelou a Igreja. Paulo não só pregava o Evangelho para curar enfermos, para expulsar demónios, mas ele instituía o reino de Deus na vida das pessoas. Paulo transformou cidades inteiras como Éfeso, levando toda a gente a deixar a idolatria, a deixar os caminhos da bruxaria, a andar com Deus. Foi perseguido? Foi tribulado? Foi. Mas o que é certo é que ainda hoje, já tive a oportunidade de viajar com o apóstolo na Grécia e vários sítios, ainda hoje a obra de Paulo é vista fortíssima e toda a gente reconhece. Eu e a Cristo fomos já várias vezes à Grécia e algumas vezes à Turquia. E quando eu à noite eu ia orar, ler a Bíblia de manhã, eu sinceramente ficava muito emocionado. Porque como é que o Paulo viajou tanto? Aquilo são distâncias enormes. Com calor, com frio, com tudo e mais uma coisa. E ele não só pregava, mas ele fazia discípulos. Sim. Ele ia para uma cidade, pregava, arranjava umas pessoas, fazia deles discípulos, a diáconos, isto, aquilo, outro, depois dava-lhes manuais, que é as epístolas, depois ia para outra cidade, estás a ver? E, portanto, aquele trabalho estava nas mãos de alguém. Passado uns tempos, ele passava lá outra vez. Estas viagens que ele... Estas viagens. Exatamente. Portanto, apóstolo é uma pessoa que tem essa chamada, não é um título qualquer, é como se fosse um bispo de bispos. E por exemplo, eu estava ainda hoje na Grécia, as pessoas têm um respeito tremendíssimo ao apóstolo Paulo. E eles não gostam de falar disso, porque isso é uma coisa muito íntima deles. Eles têm um respeito muito grande a todos os apóstolos, que eles não os veneram, como os católicos, mas eles os respeitam. Imitam a fé deles. Imitam a fé deles. E isso é que está a faltar. Porque hoje o que sucede é que muito crente imita o mundo, a ver, em vez de imitar os heróis da fé. Então em Hebreus 11, e ele, de facto... Era um herói. Devíamos imitar os heróis da fé, estás a perceber? Portanto, as nossas crianças, os nossos filhos, deviam ter, não lhe vou chamar ídolos. Ícones. E na Grécia isso existe. A perceber? Por exemplo, os pregadores lá casam-se, não me lembro como é que se chamam eles. Os ortodoxos, sim? São ortodoxos. Sim. E vestem-se de preto. E, portanto, onde eles vão, no meio da rua, vão almoçar, ou jantar, ou assim, às compras, toda a gente o respeita. São pessoas, na sua vida normal, são normais, casam, têm filhos, etc., mas representam Deus. E isso foi o apóstolo Paulo que fez. É interessante, não é? Sim. E o apóstolo Paulo, eu tive em vários lugares. Quando a pessoa tem mais um dinheiro, umas posses, tem um terreno, e põe lá uma capelazinha para honrar a Deus. E a gente viu isso naquelas terras... Em muitos lugares. Mais pequenas, sim. E se houver, por exemplo, alguém que quer usar daquilo para um casamento, ou para ser o que for, aquilo é de Deus. E mais, em várias cidades, o que é que a gente viu? Como em Mykonos, uma cidade super conhecida em termos de turismo, por acaso muito bonita. Aquilo é uma cidade, a parte antiga, com ruas muito estreitas e cheias de curvas, para eles se esconderem dos piratas. E na mesma rua, só ao fim da rua é que tinha uma igreja maior,
mas ao longo da rua havia muitas casas que estão ainda hoje como igrejas. São igrejas pequeninas, que nós chamamos hoje, na nossa terminologia da Igreja Maná, grupos familiares. Que eram onde havia uma família que pregava o Evangelho, que conquistava os vizinhos. Portanto, o Paulo foi um indivíduo ultra zeloso, um exemplo tremendíssimo. Ele não parava com coisa nenhuma, podiam-lhe atirar com o que fosse, mas ele não desistia. E, portanto, quando ele terminou, ele disse, eu venci, não é? Sim, diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Isto está em 2 Timóteo 4, do versículo 5 ao 8. É um homem que começou mal, teve um encontro com Deus, que mudou completamente de vida e usou toda a força da vida dele, o seu zelo, o seu caráter, tudo o que tinha aprendido, a sua influência, quer nos romanos, quer na igreja, para Pois ele fez Jesus. uma coisa muito impressionante, que até não é nada comum, que é, ele estabeleceu as epístolas. Ele mandou escrever, que ele ia com jovens e escreviam. E essas epístolas fazem parte da Bíblia. São os manuais, até os dias de hoje, manuais de procedimentos. E, portanto, ele não só pregava, mas ele fez isso, ele instituiu ordem na casa de Deus. Organizou a igreja. Organizou. E quando a gente vai, por exemplo, a Éfeso, ele foi preso por pregar o Evangelho, por derrubar as imagens da deusa Ártemis, que em português se chama... Diana. Deusa Diana. Diana. Ele não tinha papas na língua. Sim. Nunca se envergonhou. Nunca se envergonhou, nem tinha medo. Ele dizia, ai de mim que não prego o Evangelho. E se eu o fizer de boa mente, ou seja, de boa vontade, com alegria, com prazer, vou ter prémio, vou ter a vida eterna. Senão, também é inútil. Portanto, não foi só a questão dele fazer, mas fê-lo com gratidão, com zelo, com amor, sem queixume. Apesar de todas as tribulações, ele dizia, só vale a pena fazer se for com toda a nossa força, for Isso é todo uma o coisa, coração. aqui umas notas que eu quero também compartilhar, que é o seguinte, por vezes há crentes, e até há ministros de Deus, que têm uma atitude errada para com o Evangelho, para com Deus, têm uma atitude errada como crente, porque só pensam em regalias. A ver? Eles olham para Deus como se fosse um empregado que tem que me abençoar, porque se Ele não me abençoa, eu também já não vou à igreja, já não preciso de Deus para nada. E querem viver como o mundo. Portanto, há crentes que não estão a fim de viver sem ter privilégios, sem que Deus tenha que lhe dar mais um carro, mais uma casa. Eu não sei que evangelho é esse. Porque são pessoas que não querem depender de Deus, querem depender de um patrão, de um salário. Só faltava termos um sindicato para exigir regalias a Deus. E são pessoas que, quando veem que outra pessoa é abençoada, em vez de ficar contente por outro é abençoado, Deus o abençoou, fica triste, então e eu? A ver? E isso é o oposto do Evangelho. Isso aí é a doutrina da prosperidade. É uma coisa falsa. A pessoa vai atrás de Deus só por causa de dinheiro, ou de regalias, ou por causa de ser curado. E depois está servido, não quer saber de Deus para nada. O contrário é a pessoa que é zelosa e eu nunca mais me vou esquecer de onde é que eu vim. Nunca mais vou esquecer do dia em que Deus me salvou e que até já fez esses milagres. A ver? E se Deus permite, foi o caso do Paulo. Paulo teve em lugares e tempos, temporadas que ele não tinha quase pouco para comer. Sim, e ele disse isso a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, só para reforçar aquilo que o pastor está a dizer, ele dizia, em 1 Timóteo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, porque os que querem ser ricos caem em tentação, em enlace e muitas concupiscências loucas,
Portanto, foge destas coisas, Timóteo, segue a justiça, a paciência, a fé. Eu quero dizer o a amor. todos o seguinte, que qualquer crente zeloso devia querer ser próspero. Sim, ter riqueza, dinheiro, propriedades, mas para quê? Hã? Para construir a sua casinha, o seu reino? Não, é para pôr esse dinheiro, essas propriedades ao serviço de Deus. Porque aí é que você é rico. Porque já, lê lá aí assim em Apocalipse, aquele crente que só vai à igreja e pensa em dinheiro para si, para não sei o que mais, ele devia ler a história do apóstolo Paulo. Eu estou-me a lembrar que uma vez nós íamos da Argentina, do Brasil, 15, Argentina, 3:15, Apocalipse 3:15. Argentina, Brasil, Argentina para o Chile. E estava um bocado triste porque estava muito cansado e porque via muitos pregadores brasileiros grandes não querem saber de ir para os outros países. Eu disse ao Senhor, eu que estou lá na Europa, tenho tanto trabalho, o que é que estás-me a mandar a mim? Por que é que não mandas a este? Eu não me estou a queixar, só estou, pronto, a desabafar. Mais ou menos. E Deus, com muita paciência, disse, porque eles não querem servir-me. Eles querem ser servidos. São egoístas. São mornos. E Deus falou-me que eles são o que está aqui. É? Ele disse assim, onde é que está aqui assim? Versículo 15. Eis as tuas obras, tu és frio nem quente, tomara fores frio ou quente, assim vomitar-te-ei. Como disse, sou rico, estou enriquecido, como quem diz, eu tenho uma igreja grande, tenho uns carrinhos, tenho isto, aquilo, aquilo outro, mas ir para outros países, pregar o Evangelho, não, sair da minha cidade para ir, não, isto dá muito trabalho, muita chatice, é preciso começar tudo de novo. E Jesus disse, tu és um desgraçado, um miserável, um pobre e segue nu. Mas muitos crentes e pregadores pensam, não, eu sou muito abençoado. Abençoado, enquanto houver... Eu lembro uma vez, um pregador grande veio às nossas convenções e viu o nosso tamanho e onde é que a gente está e dizia, por que é que você não para e se assenta aqui em Portugal? Você já é grande, para que é que você tem que chatear tanto? Eu olhei para ele assim, epá, mas você está a brincar comigo? Não, estou a falar sério, porque para quê? Eu disse, para quê? Então, mas sei lá, você não entendeu. Não entendeu que eu reformar-me. E ele ficou envergonhado. O outro era assim, nós temos avião há muitos anos. E claro, há pessoas que pensam que o avião é um desperdício, que o avião é isto, aquilo, aquilo outro, mas, sem entrar em detalhes, nós usamos o avião para ir, pregar o Evangelho, mais depressa, mais rápido e poder voltar, etc, etc. E um certo indivíduo, que era um grande servo de Deus num certo país em África, veio-me visitar Portugal. E na altura nós morávamos onde morávamos e não tínhamos grandes mobílias, nem sofá, nem cortinas, e o homem ficou quase chocado. Então você anda de avião a jato e tem uma sala assim e uma coisa ultra simplória. Qual é o problema? Eu disse assim, qual é o problema? Então, mas sei lá, você acha que eu quero dinheiro para mim, para o meu quarto, para a minha casa, para a minha cama, para o meu carro? Eu quero o avião para ir mais longe, mais depressa e pagar para mais nações. E ele ficou assim, um dia fomos lá. Ele convidou-me, eu fui, houve milagres e maravilhas, mas ele investia na casa dele. Ele tinha uma casa assim. Então, o Paulo é um exemplo. O Paulo é um exemplo. Porque ele não queria saber dessas coisas para nada. Eu e a Crystal, eu tive um grande professor, foi um herói da fé chamado Lester Summer. Então ele aconselhava-me e tal, e dizia assim, porque ele também me disse que eu precisava de um avião por causa de várias coisas. Eu disse, está a brincar comigo, não? Eu não tinha fé nem para andar em executiva, quanto mais de avião. E ele disse uma coisa assim, jovem, era todo duro. Sim, já foi há alguns anos atrás. Já foi há alguns anos atrás. Tu não estás bem a ver. Tu tens que te defender para que o diabo não te ataque. Se tu andas e de qualquer jeito, qualquer dia vai acontecer o mesmo que este estavam cansados e depois o diabo atacou, foi a mulher, foi o dinheiro, foi aquilo, foi aquilo outro. E depois ele disse uma coisa assim, tudo que tem a ver com coisas materiais, com dinheiro, que tem o propósito de
aumentar o Evangelho, isso é de Deus. Tudo o que for para aumentar o meu conforto, a minha pose, a minha figura, está totalmente errado. Então eu entendi. Estás a perceber? E quando eu olho para o apóstolo Paulo, não sei até se não foi ele que disse, você está no bem e no mal, no muito e no pouco. Eu prefiro estar no muito. Mas tu também já estiveste comigo no pouco. Num pouco, sim. Tem ali o Pedro. Mais ou menos assim também. O Pedro, uma vez, estávamos num certo sítio, em África. E tivemos de dormir em tendas, e ele no carro, e passámos fome, e quando nos deram alguma comida, tínhamos mesmo que orar, porque a gente não sabia o que é que aquilo era. E no dia seguinte ele estava a falar comigo, disse que queria desabafar, e eu pensei, o homem quer desistir. E ele disse, não, eu estou muito feliz, nunca estive tão feliz da minha vida. Eu pensei, não sei se ele se lembra disso. E eu fiquei assim, epá, será que torrou-lhe a cabeça? Mas depois ele explicou, não, eu estou feliz porque quando uma pessoa está no lugar que Deus quer, não é a porcaria da comida, não é o dinheiro, não é nada, é o gozo que Deus nos dá. E o apóstolo Paulo, quem ler isto tudo, da história do Apolo, de certeza que vai mudar. Eu estava, há bocadinho, não acabei a minha história. Quando eu ia a caminho, num dos nossos aviões, ia a caminho do Chile, eu estava muito triste, muito cansado, porque é que os outros não iam, eu tinha que ir, começar tudo, depois foi roubado, fui enganado. E Deus disse assim, não, eu te chamei-te porque tu vais. E então eu fiquei muito contente, não é? Porque Deus confia em mim. Mas já me esqueci o que é que eu ia dizer. Olha, Eu estava a falar que Deus lhe disse que o enviava a si porque já tinha pedido a eles para ir e que eles não queriam. Ninguém ia. Portanto, há muita gente que Deus chama. E o apóstolo depois disse que ele já ouviu a história várias vezes, então eu nunca mais me vou queixar. Nunca mais vou queixar, pois eu disse a Deus, nunca mais vou queixar, mesmo que eu choro ou assim, não ligues porque é só o cansaço. Porque é uma honra servir a Deus. E às vezes a gente vai e muita gente se converte. Outras vezes quase ninguém. Outras vezes alguém se converte, a gente nem sabe que ele se converteu. Exatamente. E às vezes a gente fica muito triste, muito abatido, mas nunca devíamos ficar assim, porque a gente dá a palavra, Deus é que faz o resto. Paulo, quando teve a visão para ir à Macedónia, quem é que se converteu? Um casal. Mais ninguém. Ele queria ir para todo lado mais algum. Quando obedece a Deus, até parecia que não tinha sido o plano de Deus. Mas a partir dali foi o início de um ministério estrondoso e que até hoje... Mas eu te quero dizer do apóstolo Paulo, enquanto me das água, estou cheio de... Só queria citar o versículo que o apóstolo acabou de falar. Paulo estava a recolher uma oferta estava a receber uma oferta da igreja de Filipenses e ele dizia, sei estar abatido, sei ter em abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, a ter fartura, a ter fome, a ter abundância, como a padecer necessidade, mas posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em participar na minha aflição, porque a igreja já tinha feito isto várias vezes. Diz que foi a única igreja, bem sabeis, aos Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós. Por isso, mais tarde, ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Portanto, Paulo estava agradecido, sabia que podia todas as coisas, mas eles é que fizeram bem em ajudá-lo, porque iriam ser abençoados por isso. Já me lembro, por causa do Paulo. Eu estava assim a desabafar com Deus, porque Deus diz que... Qual é aquela passagem que diz? Vai lá ver a história do Paulo. Não, mas Deus, na sua palavra, no Velho Testamento, diz... argue o teu caso comigo. Discute o teu caso comigo. Eu estava a discutir o caso com Deus. Oh Deus, estou muito cansado. Mas estava muito cansado, muito triste, foi roubado, foi isto, aquilo, aquilo outro. E Deus disse assim, olha, vai ler a história do Paulo e depois falamos outra vez. Lembra-me como se fosse agora. Lembra-me estar sentado na cadeira do lado esquerdo, olhar para as montanhas lindas, quando Deus me falou isso. Eu ouvi uma voz aqui, lê a história do Paulo e depois vai falar comigo. Eu comecei a ler a história do Paulo, não nesse dia, no outro dia. E quando eu ia nem a metade, comecei a chorar e disse a Deus, nunca mais eu vou me queixar.
Eu Pois, sou... porque na verdade estava sentado no avião, com telemóvel, quer dizer... Nunca mais... Ele nem tinha nem nada do que nós temos hoje em Nunca dia. mais eu me vou queixar. E depois é assim, eu tenho um respeito pelo apóstolo Paulo. Vocês já me ouviram falar que eu quero ir conhecer melhores lugares. Eu quase que fui agora, mas devido à pandemia, umas confusões, pode, não pode. Eu desta vez ia com um time, não é? Para filmar o lugar onde ele nasceu, O Tarso, as Antioquia. igrejas de Antioquia, e as igrejas ali por cima. Sim. Porque quando a gente vai a um lugar desse e começa a olhar para a Bíblia, a ler a Bíblia, o que é que ele fez, o que é que lhe aconteceu, a gente fica com temor. A gente fica com vontade de ir mais depressa, mais longe. Renova o amor. Renova, porque assim, aqui estou eu com um telemóvel, de carro, computador, Tablet. tudo. Epá, Bíblia, até Bíblia escrita. Bíblia. Eu posso mandar um e-mail, um WhatsApp aos meus amigos. Quer dizer, como é que alguém que vai lá... Eu desejo um dia organizar uma viagem desses barcos grandes, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, em que eu vou lá e vamos visitar os lugares onde o apóstolo Paulo foi, onde o Pedro foi preso em Patmos. Eu tenho... João, eu tenho a certeza que Deus vai mudar a pessoa de tal maneira que ela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai ser um evangelista tremendíssimo. Todos os dias vai falar de Jesus. Estás a perceber? E esse é o propósito desta minha mini mensagem. É que você deseje profundamente ser um servo de Deus. Porque você só tem esta vida para dar para Jesus Cristo. Não tem mais nenhuma. E, portanto, você aproveite esta honra que Deus lhe dá de ser um servo de Deus. E quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, não é necessário hoje que você vá para na mala, porque nós hoje somos unidos. A Maná é um time, somos uma família, não é verdade? E nós estamos em tantos lugares e estamos todos a ir ao mesmo... Todos. Eu lembro quando eu era apenas um diácono, aliás, era irmão, e estava na igreja e estava a ver pessoas a se converterem e estava a ver milagres mesmo. E Deus, daquelas vezes que Deus me apareceu, falou assim, o galardão que o pastor recebe não é maior que o vosso, porque quem trouxe as pessoas à salvação aqui dentro da igreja são vocês. Quem trouxe os perdidos, as pessoas que estão doentes à igreja, são vocês. O galardão é igual. Esta irmã que deu testemunho que ela não desistiu, ela recebe o mesmo galardão que eu que vou orar. Sim. Estás a perceber? Porque somos um time. Não há ninguém que consiga fazer tudo sozinho. Não é? Eu sou líder da Maná e depois eu não posso dizer nada se eu não for em colaboração com todos os outros. E, portanto, temos que nos lembrar disso. E, em conjunto, temos uma missão extraordinária. E Deus está mesmo a abençoar-nos. Eu quero orar. Tenho a certeza que muita gente está decidida a abrir o coração para Jesus. E muitos estão a ficar fervorosos com o fogo de servir a Deus. E tenho a certeza que muitos vão querer ler a história do apóstolo Paulo. É só ler Atos dos Apóstolos. E você, então, fica no fogo de servir a Deus. E nada o vai impedir. E, portanto, eu oro a Deus por todas as pessoas que estão em direto, para que elas sejam batizadas no fogo, se ainda não foram. Porque sejam labaredas do fogo de Deus. Que pensem todos os dias na vida das pessoas que estão lá fora. Tenham os ouvidos atentos ao sofrimento de alguém que se queixa por causa disto, aquilo, aquilo outro, para que possa dar Jesus, orando, trazendo ao grupo familiar, trazendo à igreja. E para ti, Jesus, toda a glória, toda a honra, pela honra e privilégio nos dás em sermos da Maná, temos um time, milhares e milhares de pessoas de toda a parte do mundo, para te servir a ti e a mais ninguém. Amém. E amém.